Às vezes eu até tenho uma desconfiança de que eu aja dessa forma. Será que, né, eu estou agindo assim por Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Estou aqui com uma jornada de muitos vídeos para levar para você consciência, para você expandir a sua consciência, sair desse modo sobrevivência, esse modo automático que você está vivendo aí por muitos anos. Sou terapeuta, reprogramadora mental e utilizo várias ferramentas nas minhas sessões e com a minha experiência como terapeuta, eu estou trazendo esses vídeos e gravando esses vídeos para você entender como funciona a nossa mente, como a gente está preso no passado. E hoje eu vou falar sobre um tema que muitas mulheres me procuram para a gente tratar isso como foco de tratamento, que é a dependência emocional. Então, bora lá para esse vídeo? Então, vamos falar sobre dependência emocional hoje. Quando a gente fala em dependência emocional, né, eu como terapeuta preciso falar muitas coisas para você entender. Entender por que você está funcionando dessa forma, por que você está dependente do outro, por que você sempre atrai o mesmo tipo de pessoas, você está repetindo esse padrão na sua vida. E tem uma origem, né? Não é por acaso que você vive a sua vida no lugar de dependente emocional, porque, na verdade, ninguém quer ser uma pessoa dependente do outro, né? Nós queremos ser livres, ter liberdade de ir e vir, liberdade para agir, para conquistar, para ter nosso sucesso, para ter nosso dinheiro, liberdade de fazer nossas escolhas, né? Sempre entrando nessa permissão de mudanças, de transformações que vão acrescentar a nossa vida, né? Ninguém quer, mas eu vou te dizer o seguinte, você precisa entender muito bem isso. Você está nesse lugar de dependência emocional não é por causa dessa sua consciência que você tem, é por causa do seu subconsciente que te leva a esse lugar. Assim, por exemplo, uma pessoa que tem a mentalidade escassa, né? Mas a gente está falando hoje sobre dependência emocional. Nós somos 5% mente consciente. O que é a mente consciente, né? Na verdade, imagina, você é 5%, você tem posse, né? Você tem controle de 5% da sua vida, da sua mente consciente. Eu tenho que pagar minhas contas, eu preciso trabalhar, eu vou fazer esse curso, né? Eu tenho essa pessoa para olhar, eu tenho esse carro para, enfim. Eu tenho essa mente consciente, que eu tenho controle, eu estou sabendo ali das minhas decisões e escolhas, eu estou consciente daquilo. E 95% você é subconsciente, que está lá enraizado, né, na sua mente inconsciente, né? Memórias de dor, de trauma, de experiências que você viveu na infância. Então vamos lá, volta aqui para a dependência emocional. Então, entendido isso, que você é 5%, 95%, onde eu quero chegar? Essa sua dependência emocional vem desses 95%. Você às vezes está agindo e fazendo escolhas na sua vida que você nem sabe de onde está vindo. Está vindo dessa mente inconsciente, do seu né? A palavra diz subconsciente. Então, algo invisível praticamente, né? Algo que eu não estou nem enxergando. Às vezes eu até tenho uma desconfiança de que eu aja dessa forma. Será que, né, eu estou agindo assim? Porque, mas são poucas pessoas que tomam essa consciência de onde está vindo, né? No caso hoje, a gente falando de dependência emocional. Então, se você se sente que é abandonada, você se sente rejeitada, você sente que você tem baixa autoestima, você sente que está desvalorizada, você precisa olhar para a relação com seus pais. Talvez, o que eu vou te dizer agora aqui, né, hoje nesse vídeo, faça sentido para você. Talvez não faça muito sentido porque cada um vive uma experiência, cada um vive uma história, mas eu posso te dizer que, perante minhas experiências, né, em consultório de atendimentos com pessoas que chegam a mim com esse foco de tratamento de dependência emocional, muitas dessas pessoas tiveram um pai ausente, não tão presente, talvez não tenha conhecido o seu pai. Muitas dessas pessoas que chegam a mim, talvez tenham uma mãe que foi muito julgadora, uma mãe muito controladora, uma mãe que te criticou demais. E aí você sentiu muita culpa, você sentiu muita vergonha, você sentiu muito medo, você sentiu desvalorizada, rejeitada, abandonada. E você fica presa, presa nesse lugar. A gente está falando da sua criança que viveu experiências de 0 a 7 anos. Tudo que você viveu na sua infância, né, enquanto criança, fica registrado.
subconsciente, fica registrado nesse subconsciente. A gente acessa os traumas, os bloqueios emocionais e essas crenças que você tem sobre você. Por exemplo, uma pessoa que tem dependência emocional, ela tem muito não merecimento. Ou ela tem muita crença de capacidade, porque ela acha que ela não é merecedora no fundinho. Esse fundinho é o seu subconsciente, sabe? E muitas das vezes ela não tem explicação por que ela está atraindo aquilo. Porque se você vibra na culpa, no medo, na baixa autoestima, no abandono e rejeição, você emana, né? Você emite uma onda, né? Para o universo de emoção, de sensação, de frequência, de vibração. Você tá emitindo uma onda, né? Assim como uma estação de rádio que você liga na estação que você deseja, né? Então a gente está ligando ali na estação do abandono, rejeição, né? Baixa autoestima, dependência emocional. E aí, se você está emitindo essa onda, você vai atrair pessoas que vão validar exatamente essas emoções. Então, às vezes você fala assim, poxa, mas eu só atraio esse tipo de pessoa para a minha vida. E eu não estou falando só de relacionamento amoroso. A dependência emocional, ela pode ser, inclusive, entre amigos, né? Filho, mãe e filho, né? Marido e mulher, sim, claro, relacionamentos amorosos, né? Principalmente. Então, essas pessoas, elas são personagens na sua vida. Elas refletem exatamente o que você manda como onda, que você emite como onda, como vibração. Então, se você está vivendo uma dependência emocional, a gente precisa olhar para essa criança ferida. Essas experiências que você teve com esse pai, com essa mãe. Na minha jornada de terapia e da reprogramação mental, né? A gente vai olhar exatamente que criança foi essa, o que essa criança experimentou no núcleo familiar, quais foram as experiências que ela viveu, quem era esse pai, como era o relacionamento desse pai com essa mãe, quem era essa mãe. Muitas vezes você não foi criada pela sua mãe, foi pela sua avó que representou a sua mãe. Né? Ou uma tia, ou você é adotada, não importa. Alguém ocupou o lugar de mãe e de pai. Então, essa pessoa, né, que chega até mim com dependência emocional, a gente precisa fazer, na verdade, uma reconstrução. A gente precisa reconstruir, ressignificar essa criança ferida que sente culpa, vergonha, abandono, rejeição, baixa autoestima, né, e leva ela a um lugar de dependência emocional. Por isso você está ali na dependência emocional, porque você tem algum motivo para estar nesse lugar, porque na sua mente consciente, lembra, 5%, você não quer ser dependente emocional, né? E aí o que acontece? O seu cérebro fica viciado, condicionado a viver dessa forma, e você não sabe fazer diferente. Então você acaba que, não sei se faz sentido para você, vê se faz sentido para você que está me ouvindo, né? Que tem dependência emocional. Para quem tem dependência emocional, pode fazer sentido. Para quem não tem, né? Não faz sentido, mas você pode estar ajudando alguém, né? E entendendo também, né? Como funciona a nossa mente, nosso cérebro, o que a gente emite do nosso campo de frequência, né? Esse 5% mente consciente, 95% subconsciente. Então, veja bem, se você está vivendo nessa condição, isso tudo está vindo de algum lugar, dessa criança ferida, a gente chama de criança ferida. Então, no trabalho de terapêutico, né, de reprogramação mental, a gente vai olhar para tudo isso, a gente vai apoiar, a gente vai acolher, na verdade a palavra é acolher, né? Acolher essa criança que traz dores, que sente desvalorização. Talvez não tenha sido nem no meio, né, no núcleo familiar, talvez tenha sido na escola. Alguma experiência que você viveu na escola, que você sentiu rejeitada e abandonada. A rejeição e abandono, ela vem de vários lugares. E você leva isso para a sua vida adulta e a sua mente fica lá condicionada a viver daquela forma. E você não sabe viver diferente. Essa frase é forte, você não sabe viver diferente. Você sabe viver diferente? Você está vivendo uma dependência emocional? E o que é de fato uma dependência emocional? Eu dependo do outro para ser feliz. Eu preciso de validação. Na verdade, eu necessito de uma aprovação do outro para existir enquanto pessoa. Existe uma carência afetiva muito grande nas pessoas de dependência emocional, né? E existe também um passo a passo, na verdade, quando as pessoas chegam até mim, né, com dependência emocional, a gente vai reorganizar toda a vida dessa pessoa, claro, vai trabalhar os bloqueios emocionais, os traumas, o passado, essa criança ferida, mas a gente vai ter ali exercícios e ferramentas, eu vou apresentar, né?
ferramentas, exercícios para essa pessoa caminhar sozinha. Porque qual é a intenção da terapia, né, da minha terapia, né? É que a pessoa, ela ande pelas próprias pernas. Que ela, em algum momento, ela entenda, né, essa nova identidade que ela está criando, porque é desafiador, seu cérebro está condicionado a viver assim, dessa forma, na dependência emocional, que ela crie, né, essa identidade e essa independência de ser livre, né, de viver na sua autenticidade. E aí é de grande importância que vocês entendam. Você pode até estar reconhecendo tudo isso, mas como fazer essa mudança? Como transformar tudo isso, né? A gente vai precisar realmente trabalhar essa mente programadinha aí a viver desse lugar. E como a gente faz isso? Através de várias ferramentas. Existe a programação neurolinguística, né? Uma das ferramentas que eu utilizo, né? Para a gente estar reprogramando essa mente que está condicionada a viver na dependência, para a gente trabalhar essas relações, né? Trabalhar esse passado, essa criança ferida, essa necessidade de aprovação, né? Essa pessoa que tem essa necessidade de aprovação, de reafirmação, de se validar, ela precisa dessa validação do outro, né? Ela sozinha não dá conta. Ela não dá conta, porque ela se perdeu de si mesma. Outra frase bem forte, né? Você se perdeu de si mesma? É uma reflexão, né? Reflete aí na sua vida, nas relações que você tem vivido, se você se perdeu, né? Porque se você se perdeu, certamente você está vivendo uma dependência emocional. E aí, através dessas ferramentas, né, dessas orientações todas, né, desses exercícios e, claro, da própria reprogramação mental, da forma como eu vou conduzir, trabalhar essa criança com muito acolhimento e cuidado, né? Porque vai trazer memórias de dor, vai trazer os traumas, vai trazer essas emoções. A gente vai trabalhando tudo isso e aos poucos, no seu tempo, né? Você vai se abrindo, né, para viver realmente de fato quem você é. O que está acontecendo, né? O que acontece, né, quando eu estou vibrando aí na dependência emocional? Você não sabe quem você é, você se perdeu de si mesmo, né? Você está preso ali no passado nesse abandono, nessa desvalorização, né? Enfim, de tudo que você viveu, né? E talvez você também esteja, que é algo muito importante de dizer, tendo uma lealdade invisível a algum familiar seu. Eu vou falar num outro vídeo, né? Porque eu não gosto de gravar vídeos muito longos e extensos, né? Senão a gente se perde. Mas o YouTube é uma grande oportunidade da gente estar falando, né? Mais lá do que no Instagram. Esse foi o meu objetivo de sair do Instagram e vir para o YouTube, para poder falar mais, para vocês entenderem mais, né? Estender mais esses assuntos, né? Sobre desenvolvimento emocional, espiritual, autoconhecimento. E eu vou falar mais num outro vídeo sobre lealdade invisível, mas eu vou falar um pouquinho aqui agora para vocês entenderem, complementando esse assunto da dependência emocional. Muitas das vezes você está agindo e fazendo escolhas exatamente igual a sua mãe, igual a sua avó, igual ao seu avô, igual ao seu pai, igual ao seu tio. Você está tendo uma lealdade invisível. Lealdade invisível é quando você repete os mesmos padrões. Quando você age da mesma forma do que aquele familiar. E às vezes você está agindo de acordo, conforme um bisavô que você nem conheceu. Então, por exemplo, muitas pessoas, só para vocês entenderem, muitas pessoas têm empresas, né? Negócios, empresas, famílias que têm negócios, que herdam negócios, e às vezes alguém dali da família resolve ter um negócio também, mas um negócio diferente da família. Ela sai desse contexto familiar e ela abre o próprio negócio, mas são empreendedores. Tem uma energia de empreendedorismo naquele núcleo familiar que vem lá dos antepassados. E aí a gente vai revisitar a história, né, lá do antepassado e a gente vai ver que aquela pessoa está tendo uma lealdade invisível a um tataravô que saiu lá da Espanha, que quebrou o negócio, veio para o Brasil, montou outro negócio, quebrou, montou outro negócio, quebrou, montou outro negócio, quebrou. Então, altos e ganhos, perdas financeiras, né? Enfim, empresas que quebram. Essa pessoa, ela repete exatamente. Então, isso a gente chama de lealdade invisível. E aí, trazendo essa consciência, né? Para que a dependência emocional, você pode estar repetindo exatamente alguém da sua família. Eu tenho um caso, uma experiência, eu gosto de contar experiências para vocês entenderem, né? Uma experiência de uma pessoa que me procurou com dependência emocional e ela repetia sempre o mesmo padrão nos relacionamentos, né? Todo relacionamento que ela conhecia alguém, ela estava vendo ali repetição de padrões, a gente foi trabalhar isso na terapia.
E ela estava sendo leal à mãe dela. Na verdade, dentro dela, naquela mente inconsciente, aquele subconsciente dela, que são os 95%, ela entendia o seguinte: qual o recado que ela mandava para o universo? Eu não mereço ser feliz. Se a minha mãe não foi feliz, quem sou eu para ser feliz? Eu preciso repetir minha mãe por amor. Isso é lealdade invisível. Por amor você faz isso. Você repete a escassez, a lealdade invisível, por amor. Você repete a dependência emocional por amor. Mas isso é mente inconsciente, não é os seus 5% da sua mente consciente, porque conscientemente não é isso que eu quero para mim, né? Agora, claro, né, que tem pessoas que, ao contrário, elas não repetem o mesmo padrão e elas fazem todo o movimento ao contrário daqueles pais, daquela mãe, né? É um outro movimento, né? Mas tem muita gente aí que está repetindo na lealdade invisível. Então, dependência emocional pode estar vindo daí também, de um padrão que você está repetindo. E você está agindo exatamente porque você também aprendeu isso ali no núcleo familiar. Você assistiu ali os relacionamentos, você viu, né, assistiu todo o movimento, como as pessoas se comportavam, as falas. Gente, as falas são de grande importância, né? Como se comportava, como agia, os pensamentos, e você lá, criança, assistiu tudo aquilo. Então você entendeu que aquilo ali era verdade absoluta e você levou para a sua vida. E você está repetindo aí, né? Você pode estar repetindo exatamente, e a gente chama isso de lealdade invisível. Então você pode estar muito presa aí nessa desvalorização, sabe? Eu me sinto desmerecida, desvalorizada, dependendo muito das relações que você traz dos seus pais, né? Principalmente a relação com seus pais. Gostou desse vídeo até aqui? Então dá um like, compartilha com o maior número de pessoas e assim o YouTube vai entender que esse vídeo é de qualidade. Ou quem te criou, né, nesse lugar de pai e mãe. E a dependência emocional, ela gera muita frustração, né? E procrastinação e falta de autocontrole. Você acaba que se perde, né, como eu falei, e você não toma posse da sua vida. E aí, isso vai refletindo, você vai tendo comportamentos, né, a palavra certa, comportamentos que vão impactar na sua vida financeira, no seu propósito de vida, no seu trabalho, nas suas relações entre amigos, né? Nas suas conquistas mesmo da vida diária, do cotidiano. Então, você vai precisar restaurar isso, né? Voltar para si. E aí a terapia entra muito bem aí, né? E a reprogramação mental. Você vai precisar de um acolhimento para você se reencontrar, porque se perdeu por aí, né? Talvez você não saiba nem quem você é, né? Muitas das vezes a pessoa que está dependente emocional, ela não sabe viver sozinha. Ela tem medo de viver sozinha. Ela sente muito medo de estar sozinha. Ela tem medo da solidão. Então, são pessoas que realmente têm muita dependência emocional, principalmente as pessoas que têm medo da solidão, medo de ficar sozinha, né? Sempre com esse discurso, né? Eu vou morrer sozinha, eu não vou ter ninguém para cuidar de mim, né? Essas pessoas têm muita dependência emocional, vão precisar realmente se reencontrar. Então é isso, esse é o vídeo de hoje sobre dependência emocional. Claro que a gente ficaria aqui por muito mais tempo falando sobre esse tema. Esse tema é um tema que mexe muito com as pessoas, né? Mas eu quero que vocês entendam que é possível sim transformar a sua vida. É possível você ter mudanças reais de fato, mas para isso você precisa entrar em permissão. Você precisa decretar para você que você vai mudar, que você quer mudanças reais. E se você não dá conta disso sozinha, peça ajuda, né? Porque é possível sim. E eu já vi muitas transformações, né, em relação a esse foco de tratamento, dependência emocional. Pessoas que realmente tiveram liberdade emocional na vida delas, né, e seguiram o seu caminho. Então é isso, a gente vai se ver no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas. Meu objetivo aqui é que você expanda a sua consciência, tenha uma jornada de autodescoberta, de autoconhecimento, desenvolvimento emocional e espiritual para transformações e mudanças reais na sua vida. Gratidão e até a próxima.